Boa noite, Vila Real! Meu caro Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro e Presidente do PSD, meu caro Luís Ramos, cabeça de lista da coligação pelo Círculo de Vila Real, minha cara Conceição Pinho, nome primeiro do CDS na lista por Vila Real, Presidente Distrital do PSD, Presidente Distrital do CDS, Presidentes de Câmara, autarcas, Juventude Social Democrata, Juventude Popular, organizações de trabalhadores dos dois partidos, minhas amigas e meus amigos transmontanos. Este largo da Capela Nova, se não formos ofuscados pela luz, transformou-se num mar de esperança. É impressionante como à noite, num dia de semana, está aqui tanta gente que faz este largo transbordar. É um bom sinal. Como sabem, eu já fiz muitas campanhas eleitorais. Umas melhores, outras piores. Umas mais difíceis, outras mais fáceis. Há uma coisa que eu sei. Onde começa uma onda positiva de esperança a encher todos os dias mais um bocadinho. Minhas amigas e meus amigos, eu costumo dedicar uma pequena palavra ao líder do maior partido da oposição nos discursos que vou fazendo. Hoje o meu comentário será diferente. Como todos puderam ouvir, o Dr. António Costa, ontem à noite, entrou no insulto e na insinuação. O insulto e a insinuação nunca são a arma da inteligência. São, às vezes, a arma do desespero. E, ademais, vocês sabem, se ele tivesse alguma coisa para me perguntar, se ele tivesse alguma coisa para criticar, ou até se ele tivesse alguma coisa para insinuar, tê-lo-ia feito, olhos nos olhos, cara a cara, num debate comigo. Como sabem, não o quis ter. Hoje foi penoso ver como um candidato a primeiro-ministro era desmentido pelo vice-presidente da Comissão Europeia. Nenhum político é obrigado a saber tudo sobre finanças, economia, regras orçamentais ou regras europeias. Mas um candidato a primeiro-ministro tem pelo menos a obrigação de saber rodear-se das pessoas que o possam preparar, que o possam ajudar e que evitem que um candidato a primeiro-ministro diga coisas tecnicamente erradas e se veja na situação penosa de ser desmentido pela Comissão Europeia. Nós, quando saíram os números do primeiro semestre de 2015,
anotamos dois pontos muito importantes. O primeiro é que a dívida pública, que há um ano estava em 130% do PIB, terminará este ano na casa dos 125% do PIB. Ou seja, a dívida que eles deixaram, mais os déficits que eles deixaram, e que, evidentemente, só podem ser financiados por dívida, estão finalmente a descer. A dívida está a descer conforme o Governo tinha afirmado e ficará claramente abaixo do que estava no ano passado. O outro ponto que não foi registado suficientemente, embora o Primeiro-Ministro já o tenha frisado, é que Portugal, no primeiro trimestre de 2015 e também no segundo trimestre de 2015, cresceu mais do que estava previsto e cresceu acima da média europeia. E sabem uma coisa? Para a maioria dos eleitores que fazem as suas avaliações, que não têm que concordar com tudo, que não têm fanatismo político, são as trajetórias, as tendências que são importantes. E o que é que estes números revelam? Que Portugal tem a oportunidade de crescer mais depressa, o que significa criar mais emprego, e reduzir com determinação a sua dívida, ou seja, desonerar as gerações futuras da herança socialista. É também importante, minhas amigas e meus amigos, termos a noção de que o comportamento do déficit melhorou significativamente no primeiro semestre de 2015. É certo que apareceu alguma oposição a tentar desinformar as pessoas. Mas eu posso explicar de forma simples porque é que o nosso déficit, com toda a probabilidade, vai ficar abaixo de 3% este ano, pela primeira vez desde que Portugal está na moeda única. Ano passado, no fim do primeiro semestre, o déficit estava em 6,2. Este ano, no fim do primeiro semestre, está em 4,7. Perguntar-me-ão, e no segundo semestre? Olhem para o que aconteceu no ano passado. No segundo semestre, desceu de 6,2 para 4,4. Do mesmo modo, este ano, no segundo semestre, vai descer dos 4,7 para menos de 3. Até porque, no segundo semestre, a despesa é tradicionalmente mais contida e, quando há crescimento, a arrecadação é maior. Esperemos pelos números da execução orçamental de amanhã. Já sabemos, minhas amigas e meus amigos, que há nesta campanha eleitoral quem fique triste com as boas notícias para Portugal. Mas nós voltamos a chamar a atenção que uma eleição não é uma guerra, é uma escolha. Uma democracia não serve para dividir uma nação. Serve para expressar uma opinião
e depois saber pôr o interesse nacional acima do interesse partidário. Boas notícias para a economia portuguesa são boas notícias para todos. E neste momento, minhas amigas e meus amigos, Portugal não só conseguiu terminar o programa com a Troika no primeiro momento, não pedir segundo resgate, não pedir mais tempo, não pedir mais dinheiro, antecipar o empréstimo do FMI para não pagarmos tantos juros, ficarmos com um déficit abaixo de 3% este ano, termos acesso à flexibilidade e do lado da economia, termos o país a crescer mais do que a média europeia, a criação de emprego a melhorar desde o início de 2013, as exportações a bater recordes, a confiança num ponto muito elevado, tanto dos consumidores como dos empreendedores, o investimento a disparar, felizmente, e, como aqui já foi sublinhado, uma panorâmica completamente diferente, tanto no turismo como na agricultura. E agora, eu pergunto-vos com toda a simplicidade, se Portugal tem neste momento indicadores de confiança económica bastante elevados, se estamos a crescer mais do que a média europeia, se estamos a criar emprego novo, que ainda não é suficiente, mas é a tendência necessária, porque é que havemos de pôr tudo isto em risco no dia 4 de outubro, confiando não naqueles que ajudaram a trazer a solução, mas naqueles que já trouxeram o problema uma vez. Uma palavra sobre a agricultura para lembrar a quem esteja um pouco mais esquecido. É claro, o principal partido da oposição nem fala de agricultura. É como se o país rural não existisse. Eles sabem que existe. O problema é que eles também sabem que os agricultores têm memória do que foi o consulado Jaime Silva. Lembram-se, minhas amigas e meus amigos, quando eles tinham que abrir o Proder, adiavam. Quando tinham que publicar os regulamentos, esqueciam-se. Quando tinham que abrir as candidaturas, atrasavam. Quando tinham que aprovar as candidaturas, não decidiam. Quando tinham que facilitar o investimento, guardavam o dinheiro no Terreiro de Passos. E quando terminava o tempo, devolviam-no a Bruxelas. Esse tempo nós não queremos de volta. Minhas amigas e meus amigos, quanto ao futuro, os portugueses ganharam o direito a ter 4 anos de vida normal, previsível, sem surpresas, sem exceções, sem restrições e sem as dificuldades que, por causa dos socialistas, do resgate, do memorando, da Troika e da recessão que eles nos deixaram, sofremos, sobretudo nos primeiros anos desta legislatura. Não se esqueçam disto, foram os socialistas que criaram o problema, foram os portugueses que venceram o problema que eles deixaram. E foi esta maioria que criou condições para a economia estar a crescer, a confiança estar a subir e o emprego estar a melhorar. Minhas amigas e meus amigos, temos direito a uma legislatura com confiança, com crescimento, com investimento, com criação de emprego e com mais oportunidades. Também temos direito a um Estado social que chega a mais gente, mais depressa, não apenas pela mão do Estado, mas pela mão
das IPSS e das misericórdias. E sabem porquê? Porque o maior inimigo do Estado Social é o Estado falido. E este Governo e os esforços dos portugueses evitaram a falência do Estado português. Minhas amigas e meus amigos, o relógio tem as suas leis e estamos na terra que viu crescer o Primeiro-Ministro de Portugal. E eu vou-lhe já passar a palavra. Uma palavra para a Presidente da Assembleia da República, transmontana como vós. A verdade é que o Distrito de Vila Real, neste momento, tem a segunda e a terceira figuras do Estado. E eu queria pedir-vos que até dia 4 de outubro façam o que a nossa consciência determina e não reajam a nenhuma provocação. Nós somos gente moderada. Se outros se radicalizam, problema deles. Nós mantemos a moderação. Nós somos gente centrada. Se outros se esquerdizam, problema deles. Nós mantemos-nos como gente centrada. Se outros querem a instabilidade, nós somos a garantia da estabilidade. Se outros não sabem explicar o seu programa, nós sabemos o que é que queremos para os próximos 4 anos. E, sobretudo, os portugueses podem escolher entre as promessas de quem já falhou e os resultados de quem teve uma herança difícil, mas conseguiu ajudar o país a dar a volta. Digam àqueles que ainda não decidiram: esta eleição não é para saber quem é o político mais demagogo. Se fosse, poderia vencer o Dr. António Costa. Esta eleição é para saber quem é o mais confiável, o mais credível e aquele que provou, no quadro desta coligação, ter confiança externa e interna para poder levar o barco a bom porto. E foi o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho que, nessa matéria, como noutras, deixa claramente em contraste se comparado com o líder do maior partido da oposição. E tenham humildade, tenham afetividade, saibam compreender aqueles que ainda têm dúvidas ou têm alguma crítica a fazer. Nós queremos todos num movimento forte que provará que Portugal sabe qual é o valor da estabilidade, que Portugal quer preservar a confiança, que Portugal não deita fora os sacrifícios que fez e que Portugal não voltará atrás pela simples razão de que quer andar para a frente. Minhas amigas e meus amigos, viva Vila Real! Viva Trás-os-Montes! Viva Portugal sempre!